Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui, quarta-feira, dia de jogo do Fogão, 3 de julho, o Botafogo enfrenta o Cuiabá hoje, lá na Arena Pantanal, às 19 horas, abrindo a rodada, mais uma vez, Botafogo abrindo a rodada, comentei sobre isso aqui ontem, né? Tem um lado bom que é, claro, se o Botafogo fizer a sua parte, vencer, conquistar os 3 pontos, porque depois a gente passa o restante da noite e amanhã também o restante da rodada secando os rivais, né? Então, tomara que o Botafogo consiga fazer isso, né? Que é ganhar, voltar a vencer depois daquele empate ali indigesto contra o Vasco. Já vou falar do jogo, galera. Vamos falar da apresentação do Alan ontem, né? O Alan, um jogador aí esperado há 6 meses, né? Pela torcida do Botafogo, finalmente pôde falar como jogador do Botafogo, né? Ele que é torcedor do clube, né? Foi apresentado à 1 da tarde lá na Botafogo TV. Na verdade, aquela nova forma, né? Aquele novo formato de apresentação que é muito bacana. Primeiro o jogador vai à sala de imprensa, responde ali a sabatina, né, da imprensa e em seguida vai para o sofá, sofá da fama da Botafogo TV ali no estúdio, um estilo mais descontraído, mas o que deu para ver, né? Eu que não conhecia muito do Alan, assim, falando, né? Achei um cara muito bem articulado, muito inteligente e que soube aproveitar, né? Como ele mesmo disse, esses 12 anos fora do Brasil, né? Ganhos culturais, de experiência de vida, né? Ele que estava com a sua família completa ali, tirou foto, inclusive, com seus 4 filhos, né? E mais a esposa, o Alan, de volta ao Rio de Janeiro, como eu disse, após 12 anos, né? Ele falou até que recentemente ele passou alguns dias ali, ninguém é de ferro, né? Lá em Nápoles, né? Onde ele jogou também muito tempo. Para vocês terem uma ideia, ele jogou na Série A italiana, na Udinese e também no Nápoles, né? E a gente sabe que nenhum jogador fica muito tempo no futebol italiano, no futebol europeu, se não tiver muita qualidade. O Alan hoje tem 33 anos, então ainda é uma boa idade, né? O jogador ainda, podemos dizer que ainda tem muito a dar, né, para o Botafogo. E óbvio que foi perguntada a questão toda dele ser torcedor do Botafogo. Ele relembrou a primeira ida dele ao Maracanã, com cerca ali de 11 anos de idade, um Botafogo e Bangu, né, no Maracanã, e que agora, claro, vai ser diferente a emoção de vestir a camisa do seu clube de infância, né? Pelo menos assim que os jogadores tratam, né? Jogador de futebol acaba adquirindo uma casca ali que ninguém fala que tem time, né? Fala sempre do clube de infância, e com o Alan não foi diferente, mas é claro, deu para ver que ele estava bastante emocionado. Ele que vai vestir a camisa 28, né? Não sobrou muitas opções ali para ele de número, né? Ele disse que acabou junto com a esposa escolhendo o número 28 e tá ansioso para estrear, né? Ele que participou de 2 dias de treinamento nesse preparo para o jogo contra o Cuiabá, né? E falou da sensação de, poxa, queria estar ali, né? Indo para o jogo, né? Como os demais companheiros, mas vai ter que aguardar exatamente 15 dias, né? De ontem até o jogo com o Palmeiras, dia 17, exatamente um período de 2 semanas. Falou um pouco também do contato com o Arthur Jorge, falou que foi um contato breve, né, mas que já conseguiu ter noção de a forma como o técnico do Botafogo gosta de trabalhar, de posse de bola, né, e curtiu muito também a receptividade dos seus novos companheiros. Falou realmente que o Botafogo é uma família, os jogadores que lá já estavam, né, fizeram questão de deixá-lo muito à vontade, assim como também o Igor Jesus, né? Os novatos, digamos assim, né? Comentou também do interesse do Botafogo nele desde a janela passada, em janeiro, né? Já havia esse namoro ali, o contato começou em janeiro e o Botafogo, na oportunidade, tentou trazê-lo, vocês lembram disso, né? E era também a vontade do jogador. Acabou que isso não se concretizou, ele ficou jogando mais um semestre, né? Inclusive acabou campeão recentemente lá nos Emirados Árabes, né? Ele falou que é o único jogo que ele não levou vantagem, né? Os confrontos contra a equipe do Igor Jesus, que também é lá dos Emirados Árabes, né? Que acabou que ele não conseguiu vencer, e elogiou também muito o seu novo companheiro, o Igor Jesus. Achei então o Alan muito centrado. Ele comentou também sobre a possibilidade
né, foi perguntado sobre a possibilidade de seleção brasileira, se ele ainda pensa em seleção brasileira. Para quem não sabe, o Alain, ele foi campeão com o Brasil na Copa América de 2019, né? E ele falou que sim, que ainda pensa em seleção brasileira, inclusive desejou muito boa sorte ao Dorival, técnico que, coincidentemente, lançou ele nos profissionais na época do Vasco, né? Falando em Vasco, óbvio, foi perguntado também a questão do Felipe Coutinho, né? Uma notícia que os canais vascaínos aí estavam dando nos últimos dias, de que o Alain, em vez de tomar o rumo, né, de General Severiano, iria para São Januário. Ficou claro que isso aí, né, era um blefe, né, era uma fake news vascaína, nunca aconteceu. E ontem, inclusive, os canais vascaínos estavam em desespero total, porque viram, né, e praguejando, né, não quero nunca mais o Alain aqui no Vasco. Mas isso nunca existiu. O Alain, aliás, respondeu de uma forma muito tranquila, que nada passou do que realmente a amizade que ele tem com o Felipe Coutinho, né, desde a época do Vasco. São vizinhos no Rio de Janeiro, tem um contato disso, mas só isso. Não, a palavra dele com o Botafogo, o acerto com o Botafogo, o pré-contrato, já estava feito há muito tempo, e que não houve nenhum momento dele cogitar não honrar esse pré-contrato com o Fogão. Então tudo ficou muito esclarecido, e é importante que a gente fique ligado, porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de notícia que tenta desestabilizar, e alguns torcedores botafoguenses acabam, né, infelizmente, embarcando, né? A gente trouxe aqui na última semana que estava tudo certo, como de fato estava, né? Bom, o dia de ontem também foi marcado pela aparição aleatória, nada mais aleatório do que o boss, né, o papai John Textor, né, apareceu na live do canal Visão Botafoguense ontem de manhã, e o Textor estava na sua mansão lá em Bahamas. Dado importante, essa mansão do Textor já foi utilizada por um ex-presidente norte-americano, né, o Nixon, na década de 70, coisa de louco, mostrou o barco, enfim. E quem estava acompanhando o Textor lá, ninguém mais, ninguém menos do que o Thiago Almada. Thiago Almada e a sua namorada estão lá passando alguns dias de folga com o papai Textor, que fez questão de dizer que o jogador ainda é do Atlanta United, mas está ali acertando os últimos detalhes, né, para essa vinda, né, do Almada para o Botafogo. Falou também que o Almada ficará no Fogão até o final do ano, tá? Então tem prazo aí, um prazo até relativamente curto. Tem gente que aponta que o Almada, né, a gente tinha essa informação pelo menos, que o Almada se apresentaria logo ao Botafogo antes das Olimpíadas de Paris, que ele defenderá as cores da Argentina, mas agora também já tem uma corrente dizendo que ele só deve iniciar a jogar mesmo no dia 14 de agosto. Se for verdade, né, ele jogaria de 14 de agosto a 8 de dezembro, período ali de 120 dias mais ou menos, período curto, mas é o que temos para hoje, né? Não dá para cravar ainda nada, porque a situação do Luiz Henrique também, o Textor comentou, ele tinha a possibilidade, por exemplo, de ficar no Botafogo só agora até o meio do ano, e o Luiz Henrique, segundo o Textor, quis ficar, né? Gostou muito do ambiente do Botafogo, da torcida do Botafogo, né? O Luiz Henrique tem falado também dos mosaicos, né? Aliás, o Alain também comentou isso ontem, né? Foi perguntado, ele disse que sempre acompanhou o Botafogo, mas obviamente passou a acompanhar mais atento, né, desde que sabia que viria vestir a camisa alvinegra. Então começou a acompanhar, elogiou demais as festas que a torcida do Botafogo tem feito, né? E obviamente que ele sabe que vai ter ali não vai ter um tempo muito fácil ali para conquistar uma vaga no meio, né? No meio de campo do Botafogo. Mas então, assim, foi muito interessante essa aparição aí, como eu disse, aleatória do Textor, né? E a gente sabe que está realmente só por detalhes para ser anunciado de forma oficial. Textor também falou que o Botafogo segue no mercado, ainda deve gastar aí talvez perto de 10 milhões, quem sabe, né, para trazer lateral direito, zagueiro direito, né, o Botafogo aí tentando se reforçar ao máximo, porque é uma situação que, convenhamos, né, muito provavelmente inédita, do Botafogo iniciar o segundo semestre com boas possibilidades, vivo em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Beleza, pessoal?
E uma história engraçada, o Textor falou que essa mansão dele, né, a casa dele, né, uma das casas dele lá nas Bahamas, pode também abrigar jogadores do Botafogo em caso de título, né, caso eles conquistem. Ele disse que vai convidar ali os jogadores para, né, conhecer, bater uma bolinha, um basquete, tem quadras de basquete por lá, bater um futebol, um vôlei, né? Então ficou aí também essa promessa do Textor em caso de alguma conquista, né? Tomara que isso se concretize e a gente tenha aí jogadores do Fogão passando o final de ano lá nas Bahamas, né? Sobre o CT do Botafogo, o Textor também falou que está tudo parado, né? A política brasileira, o Textor talvez conhecendo como que funciona, né? Apesar de ser um ano eleitoral, a gente vê alguns clubes aí. O próprio Vasco, né, teve recentemente a reforma aprovada pela Câmara aqui do Rio para ser modernizado, né, a São Januário, e também recentemente o prefeito acertou aí uma negociação que era longa, né, um desejo antigo do Flamengo de ter um terreno lá no gasômetro para construir o seu estádio, né? Então esse é um momento propício, óbvio, para também o Botafogo conseguir o terreno do CT, mas segundo o John Textor, né, isso ainda não aconteceu. A gente lembra também que o Tairo Arruda e o Durcésio tiveram uma reunião há pouco tempo, né, uns 10 dias atrás, com o Eduardo Paes. Tomara que disso aí surja realmente algo mais concreto, né? Botafogo, qual é a pauta principal? O Botafogo quer uma garantia, além do terreno, né, em troca, o Botafogo quer dar uma melhoria no estádio Newton Santos e garantir para a prefeitura que irá gerir o estádio por mais tempo, né? E com isso também ter autorização para acabar com a famigerada, galera não curte, pista de atletismo. O próprio Textor falou, olha, futebol tem que ter aquele calor humano ali da arquibancada, ficar próxima do gramado, né? Para ser realmente o nosso caldeirão, né? E para isso tudo acontecer, obviamente é uma obra grandiosa, então tudo está atrelado, né? O Botafogo aguarda a prefeitura dando o ok, conseguindo um terreno. Botafogo, beleza, queremos mais tempo de gestão do estádio Newton Santos para poder fazer toda essa reforma lá do Engenhão, beleza? Então, por enquanto, segundo o Textor, está estagnado. Vamos falar da CPI de manipulação, tá meio sem notícias recentemente. A CBF informou, tá, a CPI, que irá criar um canal de denúncias para casos de suspeita de manipulação de resultado em partida de futebol. Isso, informação do GE, né? Então, pelo menos aí algum avanço da CBF, de certa forma, admitindo que se tem um canal de denúncias é porque, né, onde há fumaça, há fogo, né? Então, pelo menos um movimento aí, né, segundo a CBF, na verdade foi um documento assinado, né, pelo presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, e que terá 3 formas de contato, tá? Só falta ser sinais de fumaça, quase isso. Telefone, internet e também por meio de um aplicativo. É uma coisa até engraçada, né? Gente, antes da gente falar do jogo de hoje, para fechar aqui o vídeo, Botafogo e Atlético Mineiro, domingo, 8h30 da noite, né? Abertura dos portões às 6h30. A gente sabe que agora o sócio-torcedor tem direito a 50% em bebidas em geral, água, refrigerante, cerveja, né? Então, são formas aí também do Botafogo atrair o torcedor para dentro do estádio com antecedência. A galera ficava ali, né, do lado de fora, bebendo, tal, que era mais barato, né? Então, vendas gerais já abriram, tá? Para o torcedor que quiser ir ao jogo. Eu já garanti o meu ingresso. Dessa vez vou de Leste Superior. Então, se você estiver lá na Leste Superior, esbarrar comigo, dá aquele alô que vai ser muito legal. Mas vamos falar do jogo de hoje, né? Botafogo contra a equipe de Isidro Pita. Nosso carrasco paraguaio estará em campo, infelizmente. Quem sabe hoje a gente quebra aí esse tabu de sofrer gols do Pita, né? O cara que gosta realmente de marcar quando enfrenta o Botafogo. O Cuiabá reagiu, tá, no Brasileiro, depois daquele início bem ruim. O técnico português Petit, então mais um duelo aí de portugueses, tá a 5 jogos sem perder, e ele vai ter agora a volta do Alain e do Cleison, tá, após cumprir suspensão.
por outro lado, perdeu Lucas Mineiro, Derek Lacerda e Luciano Jiménez, que foi expulso, né, no último jogo, tá? Então estão suspensos. Max com lesão na panturrilha e Daverson, sempre ele, né, autor do título, do gol do título da Libertadores do Palmeiras contra o Flamengo, está afastado e segue ali treinando, né? Parece que vai voltar para o Cuiabá, mas não vai ser ainda dessa vez o folclórico artilheiro Daverson, tá? Torcida do Botafogo, que está lá no Mato Grosso, que irá ao jogo, né? Vai ficar no setor norte superior, com ingressos custando 50 pratas e 50 reais, naturalmente, 25 a meia, né? E a arbitragem vai ficar a cargo do juiz Paulo César Zanovelli, da Federação Mineira. Então, todo cuidado a pouco hoje com Isidro Pita. Botafogo, segundo o GE, provável Botafogo, é o seguinte: John, Matheus Ponte no lugar do Damian, né, que está suspenso, Lucas Alter e Bastos. Na lateral esquerda, pode ser que jogue o Cuiabano, já que vai ser em Cuiabá, faz sentido o Cuiabano jogar, ou então o Marçal, né, que voltou muito bem contra o Bragantino. Meio de campo com Marlon Freitas, Danilo Barbosa ou Gregory, e fechando com Eduardo, o Sheik Eduardo. Vocês viram aí a ausência do Tietê que levou aquela entrada desleal na última partida, está, portanto, fora do jogo, né? Desfalques. Então, Damian Soares suspenso com o terceiro amarelo e Tietê ainda não recuperado daquela entrada violentíssima do jogador Hugo Moura do Vasco. E o ataque do Botafogo, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Essa deve ser a equipe que o Arthur Jorge mandará a campo logo mais. Então é isso, pessoal. Vamos torcer para que o Botafogo consiga um jogo que é sempre difícil, né? O Cuiabá aí em ascensão, mas é um jogo acessível. Se o Botafogo fizer uma boa partida, né? Lembrando que ano passado a gente ganhou do Cuiabá lá, mas foi um jogo ainda na época do Castro, né? Muito abaixo do Botafogo, um dos piores jogos do Botafogo como performance, e acabou que o Botafogo conseguiu, com um gol de pênalti, vencer a equipe cuiabana, né? Vamos ver se agora o Botafogo tem uma melhor atuação e vence, né? Convencendo, vai ser muito importante para depois a gente encher o Newton Santos no domingo, beleza? Galera, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí com os amigos botafoguenses, isso é muito importante para engajar, né? E não deixa de comentar aí embaixo qual o seu palpite para o jogo de logo mais. Quem vai fazer os gols? Quero saber. Valeu, abraço, tamo junto, fogão pra cima.